Eu saúdo a todos com a paz de Cristo, que a mesma esteja nos nossos corações, não só hoje, mas para sempre. Amém? Este vídeo é para representar o significado da tribo de Dan. Então vamos para Gênesis capítulo 49. A bênção de Jacó a Dan diz: Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Então, julgar representa juiz. A tribo de Dan representa juiz ou justiça. Para isso, Dan precisa de prudência, precisa de sabedoria divina e ser esperta como uma serpente para derrotar os inimigos da verdade. Então, Jacó continua a sua bênção sobre Dan. Dan será serpente, uma víbora junto ao caminho que morde os talões dos cavalos e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Então, aqui nós vimos que Deus pôs na tribo de Dan uma prudência, uma esperteza, de tal forma que ela tem um símbolo para os seus inimigos de serpente e víbora. Os seus inimigos temem esta tribo, porque não é de brincadeira esta tribo para derrotar os projetos dos que são contra a verdade. Ela está sempre no pé dos seus inimigos, nos talões ali do cavalo para morder o cavaleiro do mal, e sempre será derrotados os planos dos inimigos de Deus através desta tribo de Dan, porque Deus a escolheu para isso. Então, ainda continuando a bênção de Jacó para Dan, ele prossegue dizendo: a tua salvação espero, ó Senhor. Então, também Dan tem o significado de salvação. Vimos a respeito de Sansão, que foi da linhagem de Dan, é dito a respeito dele. Então, ele começará a salvar o seu povo. Então, a tribo de Dan, ela também representa a salvação. E ainda mais, a bênção de Moisés a Dan, é dito a respeito dela. Dan é leãozinho, saltará de Bazã. Então, Dan também representa leão, ou seja, leão é o rei dos animais, representa a tribo de Dan, a tribo para liderar, para salvar Israel. Assim aconteceu já em simbolismo com Sansão, e também acontecerá agora nesses últimos dias. Deus, mediante esta tribo, a tribo de Dan, Deus novamente salvará o seu povo, como está escrito já pelo profeta Isaías, capítulo 27. Ainda virão dias que Jacó lançará raiz, brotará, florescerá e encherá o mundo de frutos. Ou seja, o primogênito de Dan, que é descendente de Jacó, Deus levantará com o poder do alto, e ele será o líder desta última grande obra e encherá o mundo de frutos. Então, eu quero também analisar a bênção de Jacó com a bênção de Moisés a respeito das tribos de Israel. Mas eu quero falar somente precisamente sobre a tribo de Dan e sobre a tribo de Judá, para nós ver algo muito importante e interessante. Pois Moisés, queridos irmãos e irmãs em Cristo, ele, quando profetizou a respeito de Judá e a respeito de Dan, ele estava profetizando após o primeiro advento de Cristo. Pois vamos analisar com detalhe, primeiramente, a respeito de Judá. Aí nós vamos ver verdadeiramente que Moisés estava profetizando a sua bênção após o primeiro advento de Cristo. Então vamos lá, iniciando com a bênção de Jacó para Judá. Vimos que a bênção de Jacó para Judá é que os seus irmãos te louvarão, ó Judá.
Então a bênção de Jacó para Judá estava representando ali Judá, o Messias, o Salvador do mundo, viria por Judá, e seus irmãos louvariam a Judá. Ou seja, nós louvamos a Cristo, o leão da tribo de Judá. Então, a bênção de Jacó para Judá estava referindo o primeiro advento de Cristo. E agora vamos analisar a bênção de Moisés a Judá. Então, nós vemos a bênção de Moisés a Judá. Ó Senhor, introduz Judá no seu povo. Então, aqui a gente vê algo diferente do que Jacó proferiu a Judá. Jacó diz que os teus irmãos te louvarão, ó Judá. E aqui na bênção de Moisés, já pedindo que Deus introduz Judá no seu povo. O que Judá fez para que a bênção de Moisés sobre Judá já é pedindo que Judá fosse introduzido no seu povo. Judá é sabido de todos, quem matou o Filho de Deus na cruz do Calvário. Quem estava ali, aquele povo que estava ali, era a tribo de Judá. E, portanto, por causa deste pecado que os judeus, a tribo de Judá fez, matando o Filho de Deus na cruz do Calvário, que vem o pedido de Moisés na bênção de Judá. Ó Senhor, introduza Judá no seu povo. Então, aí a gente vê realmente que a bênção de Moisés é realmente para após o primeiro advento de Cristo. É para este últimos dias, para que Deus também introduza Judá no seu povo. E isto acontecerá de fato, como nós vê na profecia já do Apocalipse capítulo 7, Judá entre os 144 mil. Então, agora vamos falar da bênção de Moisés a Adão. É também para após o primeiro advento de Cristo, é para esses últimos dias, a bênção de Moisés para Dan, pois é dito sobre Dan. Dan é leãozinho, saltará de Bazã. Ou seja, Dan, com poder do alto, Deus levantará um homem da tribo de Dan, o primogênito da tribo de Dan, saltará de Bazã, com poder do alto, para liderar sobre os 144 mil das 12 tribos de Israel nesta última grande obra. Será o poderoso movimento do Apocalipse capítulo 18. Então, queridos irmãos, este pequeno vídeo foi para mostrar para vós a importância da tribo de Dan, uma grande bênção para a tribo de Dan. Então, queridos irmãos e irmãs em Cristo, das 12 tribos de Israel, a tribo que estará em primeiro lugar é a tribo de Judá, pois o leão da tribo de Judá, o qual é Cristo. Então, esta foi a primeira tribo exaltada, a qual é a tribo do nosso Salvador. Os teus irmãos te louvarão. E a segunda tribo mais exaltada das 12 tribos de Israel é a tribo de Dan, pois ela representa justiça, salvação e também leão. Também haverá o leão da tribo de Dan, assim como houve o leão da tribo de Judá. Em Deuteronômio capítulo 33, verso 22, a profecia do leão da tribo de Dan saltará de Bazã se cumprirá agora nesses últimos dias. Então, o Espírito do Senhor, o Espírito de justiça, estará sobre aquele que se assenta a julgar, como está escrito em Isaías capítulo 28. Que Deus nos abençoe e nos guarda. Este foi o vídeo mostrando para vós o significado da tribo de Dan, a importância da tribo de Dan no grande chamado de Deus. Dan, ele é para o seu povo salvação. A tua salvação espero, ó Senhor. Deus, mediante Dan, efetuará a salvação final dos últimos dias para o seu povo, por meio de Dan. Que Deus seja louvado por toda a eternidade. Amém e amém. O leão
representa a força e o poder. O leão não tem medo e enfrenta seus inimigos com coragem. Ele impõe respeito. Leia depois também Provérbios capítulo 28, versículo 1, tá bom? Então, na Bíblia, o leão ele é usado muitas das vezes para representar a força e poder. E o leão ele não tem medo. Não tem medo, e ele enfrenta os seus inimigos com coragem, porque ele impõe respeito. Então, nesta manhã, eu vou mostrar para vocês quem é a besta. Pois Cristo, ele não temeu falar a verdade. Cristo, ele foi o leão da tribo de Judá. E também o leão da tribo de Dan não será diferente, não temerá falar a verdade para vós. Quem é a besta? Qual é a imagem da besta? E qual é o seu sinal? Você viu que a besta é o papado, o Papa. E qual é o sinal da besta? Vocês vão saber também nesta manhã. Jesus, ele não temeu falar a verdade. Jesus, o leão da tribo de Judá, também o leão da tribo de Dan, não temerá falar a verdade.